professor Aldrin, para a gente poder falar aqui um pouquinho, uma forma da gente devolver também o que a gente conseguiu aqui através desses anos, né? Eu e o Marco, a gente se formou agora em pouco, no final do ano. A gente trouxe o assunto de DevOps, mas a gente poderia trazer aqui simplesmente qual que é a função de um analista DevOps dentro de uma equipe. Eu tive essa experiência recentemente, mas tem algo que às vezes é mais valoroso ainda, trazer o que é a cultura DevOps, né? Não necessariamente só o que o profissional faz, até porque isso provavelmente a grande maioria de vocês já sabe, já tem essa resposta também. Eu sou o Eduardo. Há uma semana atrás eu assumi uma nova posição lá na Secretaria de Fazenda, no time de arquitetura de software, mas há pouco tempo atrás eu estava lá no SESI, no Sistema FIEMS, no Centro de Inovação, inclusive tive o prazer de trabalhar com pelo menos 4 pessoas aqui que passaram por lá também. E lá eu estava como desenvolvedor back-end e também precisei suprir uma necessidade da equipe que foi de DevOps Engineer. Então, se apresente. Cara, eu comecei, antes de entrar na faculdade, então eu comecei dentro da Ambiareira, comecei como Full Stacker, eu era Full Stack Developer na Case, uma consultoria multinacional. Depois eu entrei na Raiz em 2021, junto com o período da faculdade, e da Raiz eu fiquei os 4 anos, e até o finalzinho de 2025. Eu entrei lá como pleno, trabalhando no time de engenharia de dados, terminei como técnico de time de software e dados. E aí, por último, agora assumi o desafio na Arca Educação, que é um grupo forte na área de educação, e aí eu atuo tanto na parte de plataforma de dados e também na parte de GNI, que está começando agora na companhia. Esse aqui é uma agenda do que a gente vai falar, basicamente. Então, turma, o DevOps, vamos pensar lá no início, antes de existir o termo, ele foi surgir lá entre 2008 e 2009, uma conferência onde o pessoal trouxe uma possível solução para tratar problemas de comunicação que tinha entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de operação. Eles até usaram um exemplo lá que era uma torre de Babel, né? Usaram uma passagem bíblica para dizer que cada um falava uma língua e ninguém se entendia e, afinal de contas, a torre sempre caía. O desenvolvedor em si entendia que a obrigação dele era só fazer o código, a operação que se lasse para lá e faça o deploy. E a operação nem sempre tinha pleno domínio daquele contexto. Então, ele não entendia exatamente como as coisas se conversavam, até mesmo a arquitetura do sistema, para implantar isso de uma maneira eficiente. E aí foi onde começou a surgir aí a célebre frase "na minha máquina funciona". Se alguém não usa isso aqui ainda, espero que seja só para brincadeira, porque essa desculpa não existe mais, com Docker, então a gente não tem como mais usar esse tipo de argumento. Então, existia uma barreira, esses silos que a gente chama, que era entre a equipe de desenvolvimento e de operação, que até então eram equipes totalmente distintas, né? Alguém que já passou por algum perrengue, deployou, desenvolveu, codou, tudo bonitinho, quando foi passar para frente, deu algum chabu? Então, pode falar que eu já sei o que aconteceu com você, tá? E aí, Pedrão, onde foi? Como que aconteceu isso aí? Já aconteceu muito lá no estágio, direto. Eu configurava uma variável ambiente, uma besteira, e falava, mas Jardim, na minha máquina. Já mandava essa, né? Dockerfile é quebrado, tá? Dockerfile é obrigação do desenvolvedor ou do DevOps? Desenvolvedor, né? Muitas vezes só porque envolve uma tecnologia que está no contexto de DevOps, a gente acha que não. Mas se o desenvolvedor sabe como ele construiu a aplicação, ele tem que saber minimamente como construir ali o Dockerfile para rodar a sua aplicação containerizada. Então é bastante interessante conhecer essa ferramenta também. Então o DevOps ele veio para quebrar essa barreira, né, essa parede que tinha aí e integrar essas duas áreas, que é por isso, né, DevOps, movimento de operação, gerando ali uma sinergia. Mas isso a gente chama de cultura, porque isso é algo que vai ser empregado ali dentro da equipe, né, apresentado. Como até o professor Aldrin falou agora no bate-papo nosso ali, não existe técnica e implementação sem antes ter uma cultura, né, da equipe. Eu trouxe esse mini fluxograma aqui só para lembrar da importância que o desenvolvedor precisa ter e lembrar para onde está indo o código dele. E o papel dele não é simplesmente, por mais que às vezes a atribuição termine em desenvolver o código e mandar para o repositório por request, é interessante saber o que acontece com o código depois que você produzir, né? Vai cair numa esteira de probabilidade de teste de regressão, até ir para o build e chegar lá no seu cliente final, né? Então é interessante entender como funciona esse ciclo de desenvolvimento. E, bom, queria trazer também que não adianta nada a gente ter ferramentas caríssimas de IA aí, que faz código sozinho,
utilizar a metodologia ágil, Scrum, todas as ferramentas, sendo que depois do desenvolvimento a infraestrutura está uma bagunça. Então, isso só vem enfatizar mais uma vez a importância de ter esse processo bem definido para que tudo ocorra em harmonia. Então, vamos lá, cultura DevOps, então, é esse conjunto de práticas, né, onde a equipe de desenvolvimento e a equipe de operação entram ali uma certa sinergia, né, com o objetivo de automatizar e trazer, né, otimizar e trazer uma eficiência para esse processo de ciclo de desenvolvimento do software. Bom, alguns indícios aí que talvez o seu ambiente voltado para DevOps não está tão legal. Se você faz deploy manual, já é um indicativo que você pode, muito provavelmente você pode ter erros na hora de fazer o seu deploy, que causa problemas lá nos seus ambientes. Ambiente inconsistente, eu digo isso porque às vezes você tem um servidor que você precisa subir seu deploy que ele é limitado. A gente teve um exemplo há pouco tempo, precisava fazer alguns builds utilizando o Node, e o servidor era tão antigo que eu não conseguia instalar o Node dele. Então, eu estou olhando confirmando, foi bem isso, entendeu? E a alternativa foi a gente utilizar o Docker para isolar isso dentro do container, não necessariamente ter essa dependência da infraestrutura do servidor para poder rodar uma aplicação. Falta de rollback, às vezes até tem rollback, guarda no zip a versão antiga, mas não garante que o rollback vai funcionar, aí volta para a versão anterior, a versão anterior também não funciona, por outros motivos. Esse é até um caso interessante, que na empresa que eu estou trabalhando, a gente tem alguns serviços legados em Java lá, que é o nosso time que mantém. E aí, toda vez que alguém faz alteração, é publicado uma versão .jar, um pacotinho fechado ali. Só que a turma estava pegando e salvando esse pacotinho .jar como latest, tipo o último. E só estava salvando latest, estava mantendo. E aí, beleza, sexta-feira, falou, pô, vou fazer uma alteração rapidão aqui e vou subir. E subiu, quebrou tudo. Beleza, vamos fazer rollback, vamos buscar as versões anteriores. Quando a gente foi buscar a versão anterior, só tinha latest, como é que ele subiu? Resultado, vamos mudar a esteira, normal, vamos buildar. Quando a gente chegou para buildar, conflito de dependência, vulnerabilidade, tudo. Ele perdeu o saldo. Não adianta ter a ferramenta e não... Perfeito. Então, isso é importante a questão do rollback. Por último ali, eu também coloquei que talvez, na minha opinião, o mais importante que é esses silos, essas barreiras que criam entre os times e até mesmo, às vezes, internamente dentro do time. Você não sabe até onde vai a sua responsabilidade, ou se não, simplesmente, isso aqui o DevOps cuida, agora, não, esse aqui é código, fica naquele voleibol ali, passa para lá, passa para cá e não resolve o problema. Então, tendo essa integração entre as duas áreas, a gente consegue eliminar isso aí. Com o DevOps, a gente consegue ter mais entregas constantes, né, utilizando a prática, por meio de, por exemplo, o CI/CD automatizado, que aí entra ali o que acontece depois do código, como que eu vou buildar ele, como que eu vou disponibilizar ele para o ambiente. Hoje já tem N formas de fazer isso. Até estava comentando com o professor Aldo agora há pouco, a gente teve uma conversa com um engenheiro de software do iFood esses dias, e ele estava mostrando a infinidade de possibilidades que você pode empregar hoje no CI/CD automatizado. Tem agente de IA lá que olha para o código, vê que foi alterado 2 linhas ali, uma permissão ou uma rota simples, e ele aprova o código automaticamente, sem necessariamente ter que ir lá 1 ou 2 pessoas ficarem revisando o código, entre aspas, perdendo tempo, né? Otimiza o tempo para que as coisas aconteçam de uma maneira mais fluida, né? Vai aumentar a cadência das entregas, com qualidade, ultimamente, né? A garantia de um rollback agora seguro e também os times autônomos, que é esse ponto mesmo de você executar suas atividades sem necessariamente depender de uma pessoa específica para desempenhar elas. Bom, Fernando, acho que propriamente quando a gente pesquisa de DevOps, a gente vai ouvir a galera falar desse assunto, a turma traz 4 pilares. E são 4 pilares que seguem a cultura que vai desde o Scrum até o desenvolvedor e até o cara da infra que precisa seguir. Porque ele tem esses 4 pilares, o time consegue manter tudo essas vantagens que o Davi falou. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar que esses guias de DevOps trazem é colaboração e comunicação. Então, todos dentro do time de desenvolvimento, todos do time de operação precisam estar comprados que tudo ali só gera valor se aquilo conseguir ser entregue para o cliente sem nenhuma falha, rápido e consiga ter interações. Então, é essencial que todas as pessoas estejam pactuadas com isso. O time de produtos esteja alinhado com as dívidas técnicas, com o que o time de desenvolvimento precisa desenvolver. O time de desenvolvimento precisa estar comprado com a galera de infra, que tem que
entregar um Dockerfile funcionando, não pode estar quebrado. Tudo isso, todo mundo tem que estar alinhado em prol desse benefício. Um outro ponto também é a questão de evitar ciclo de conhecimento. Dentro de um time de desenvolvimento que pratica DevOps, não pode ter a única figura que sabe das coisas, não pode ter o super-herói. Todos ali têm que ser capazes de, pelo menos, replicar o que o cara mais senior faz. E aí tem várias práticas, a documentação. Então, normalmente, todo time assim, orientado que o time documente todas as etapas do desenvolvimento, se der pau, o que consiga fazer, tem ali toda a documentação do time. E um outro ponto importante é que, dentro de um time, feedbacks têm que ser constantes. Então, se durante o processo de desenvolvimento uma coisa está errada, o time se comportável, te dá um feedback e passar isso para o que está dando errado. E até entre times. Então, o time de desenvolvimento tem que ter total abertura e liberdade para chegar para o time de infra, falar que está ruim e vice-versa. E aí, quando a gente coloca em prática esses pontos, a gente tem algumas vantagens, que é o time totalmente alinhado e produtivo de um único objetivo. A gente consegue ter detecção de falhas precoces. Então, se eu já sei que a minha infra é totalmente limitada e o time de DevOps deixou claro isso, o time de infra deixou claro isso, eu já sei o que eu preciso tomar cuidado no desenvolvimento da minha aplicação. Muita questão de retrabalho. Então, quando a gente tem a comunicação alinhada com os times ali, a gente evita de ter que refazer coisas que a gente faria. E as entregas começam a ser mais eficientes. E aí, tem um grande lance, que é o que acho que chama muita atenção de DevOps, é que a turma olha DevOps e pensa que é só automação, e não é. E aí, a automação do DevOps, ela vem com o objetivo de reduzir erros humanos que podem acontecer e dar mais tração para os times com garantia de previsibilidade. E aí, tem algumas etapas que a gente consegue aplicar algumas automações. Então, hoje o mercado usa bastante automações para fazer provisionamento. Então, recursos, em vez de a gente ter que ir lá, abrir um painel da AWS, subir tudo na mão, dentro do próprio projeto a gente já consegue colocar a infraestrutura como código, definir ali o que a gente vai precisar, e no decorrer da esteira, na hora que vai rodar o pipeline, esse recurso já ser provisionado. E aí tem algumas tecnologias para isso, que é o Terraform, o Ansible, acho que a AWS tem um próprio deles também, que é muito bom, e é muito bacana. Isso, aqui eu acho que no Linux a gente não chegou a usar, né? Infraestrutura como código. A gente não chegou, né? Uma outra parte também, onde a gente consegue colocar as automações para funcionar, é na hora do desenvolvimento. Então, eu imagino que vocês estão desenvolvendo um front-end ali e, cara, vai subir aquilo. Você consegue colocar na esteira algumas automações para fazer análise estática do código, ver se todas as variáveis que estão declaradas estão sendo usadas, se o código está seguindo um determinado padrão, de forma que isso fique automatizado. Sempre tem que ter alguém para fazer toda a validação ou revisão ali. Uma outra coisa também, a automação que é muito bacana de colocar na esteira, é a parte de montagem. Então, quando a gente vai montar, por exemplo, colocamos todo o Dockerfile, todas as dependências, a gente coloca um processo automatizado para fazer a montagem daquilo e ver se está tudo compatível. Se não tem dependência integrada, se não está falhando, ou até mesmo, no caso dos testes, se não tem nenhum caso de teste falhando. E isso garante, cara, você só conectou lá, fez o PR foi aprovado, você deixa a esteira rolando, você vai saber que uma coisa está segura para você colocar em produção. Porque se der falha, ele vai quebrar e não vai deixar o código passar. Isso é uma coisa muito legal. E aí tem os processos de CD, que é o processo de fazer deploy dos ambientes. Hoje eu acho que tem esteira que chega a ser tão automatizado que assim, ele sobe uma versão do back-end, deixa rodando lá, e depois de 10 minutos, se não teve nenhuma falha, nenhum erro, aí sim que ele vai voltar e vai colocar em outras réplicas essa versão, que é muito bacana. E também a questão de vulnerabilidade. Nem todo mundo aqui vai saber quais dependências tem vulnerabilidade, porque isso sempre muda. Hoje a gente consegue colocar automações que garantem e verificam lá, essa automação aqui tem vulnerabilidade muito grave, severa. E isso evita que um código vai para a produção com essa vulnerabilidade. Outra parte também que a gente consegue automatizar é a geração automática dos artefatos. Então, a geração do Dockerfile, .jar, para quem trabalha com Java, e a parte de deploy com rollback automatizado, né? E a publicação em repositórios. Então, isso aqui é muito bacana, porque, por exemplo, lá na minha empresa, todo dia, tem um projeto que todo dia, chega no final da tarde, ele sozinho vai lá e faz um deploy do Dockerfile com todas as operações que teve. E todo mundo só publica nessa janela. Ninguém faz deploy antes dessa janela acontecer. Isso é uma coisa muito bacana que a automação do DevOps conseguiu. E aqui está um exemplo
de como que acontece essa automação. Então, tem o GitHub. Quem aqui já usou o GitHub Actions? Lá no GitHub Actions, a gente consegue configurar facilmente só o YAML e colocamos fluxos para rolar. Então, por exemplo, a gente pode chegar muito bem, colocar um fluxo ali para fazer análise sintática. Qualquer commit, qualquer PR que for, ele vai ligar essa automação e essa automação vai falar para a gente, ó, passou, não passou, tá certo, está errado. Isso é muito bacana. No nosso primeiro NES, a gente implementou isso na parte do front-end. No começo foi uma parada que deu muito dor de cabeça, porque a gente não tinha ainda a experiência de trabalhar com linguagem motivada, que era o TypeScript, mas no decorrer a gente viu que a qualidade ficou muito bom. Tudo era bem tipado, as interfaces eram bem declaradas, isso foi uma coisa muito bacana. Aqui tem um outro exemplo que ficou muito zoado, mas ele é uma aplicação que roda Mac, Windows, e a turma fez uma esteira do quê? Toda vez que vai uma publicação para main, roda todos os testes, sobe as VMs e essas VMs executam um código para garantir que vai dar certo. Se não tiver nenhuma falha, é publicada uma nova release desse aplicativo. Se tiver uma falha, ele quebra. Eu deixei o link aí, se alguém quiser acompanhar as esteiras também. É bem legal ficar público, você consegue tirar ideias. E aí, tem um outro ponto que é muito bacana, e esse eu acho que em toda a minha carreira, até agora, nesses 5 anos, eu só fui ver ali no 4º ou no 5º ano, que é a questão do monitoramento. Quando a gente está desenvolvendo, a gente preocupa em escrever o código e publicar. Pô, tá rodando, a aplicação tá lá, só que a gente não preocupa em saber, pô, o que está acontecendo na aplicação? Será que quantas pessoas que realmente conseguiram fazer o cadastro, quantas pessoas tomaram um timeout, tomaram um erro de 500? Pô, se o banco de dados cair ou cair uma API lá, quem que vai ser o primeiro cara que vai mexer o saco? E a questão do monitoramento, ela é importante. Porque quando a gente começa a mapear esses pontos de falha, consegue acompanhar, cara, a confiabilidade da nossa aplicação aumenta demais. A gente passa a ter medo de colocar coisas em produção. E isso é uma coisa muito legal que o DevOps traz. E ele traz que o monitoramento não deve ficar apenas com o time da infra. Porque acontece muito. O monitoramento deve ser a responsabilidade do time dev. Então, o time dev que colocou uma aplicação no ar, ele tem que ter acesso às informações tanto de log, que é os registros separados das execuções que estão acontecendo, quanto de métricas, para saber o que de fato está acontecendo na aplicação. E aqui eu trouxe alguns exemplos de ferramentas que estão bombando no mercado. Então, New Relic e Datadog para buscar logs. A gente tem Grafana e Prometheus para verificar métricas e acompanhar. São ferramentas muito bacanas, eu acho que vale a pena dar uma estudada nisso. E é isso, eu acho que uma experiência que eu tive lidando com DevOps é que assim, é um ecossistema grande e diverso. Você tem ferramentas tanto para log, ferramentas para CI/CD, você tem ferramentas de alerta, de notificação, então ele é bem grande e diverso. Uma coisa que é importante é que quando a gente quer estudar e praticar DevOps, colocar no nosso projeto, analisar o nosso contexto. E aí a gente vê realmente quais são as necessidades reais. A gente teve isso, acho que o caso do segundo, né, exemplo, a gente começou a olhar, pô, a gente tem muita ferramenta legal que a gente quer brincar, quer praticar, mas que não necessariamente elas resolviam o problema, né? A gente ia acabar fazendo overengineering. Então, realmente, tem que avaliar com muita calma, ver o que realmente dá fit. Uma outra coisa que pode acontecer, e isso é muito comum, é o ponto de ter sobreposição de ferramentas. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no mercado é times que têm 3 ferramentas de observabilidade, 2 ferramentas de comunicação. Então, isso é uma parada que, cara, atrapalha muito essa questão do DevOps e eu acho que, pô, é um tiro no pé essa questão. Então, tomar sempre cuidado. Pô, se tem uma ferramenta, usa ela. Se não está funcionando aquilo, troca. Hoje eu participei de uma call, justamente é isso. 2 ferramentas de observabilidade, aí eu questionei para ele, mas tem necessidade, as 2 vão entregar a mesma coisa? Ah, não, é porque essa aqui ela marca errado, essa aqui marca certo. Então, assim, dentro do contexto das métricas, uma passava um valor que era o correto no contexto e a outra estava mentindo porque os parâmetros não estavam bem configurados. Simplesmente deixaram lá configurados. Então, assim, desnecessariamente está rodando 2 ferramentas lá, sendo que uma só direta. E aí você imagina, é custo, e aí você para e pensa assim, pô, se você fala, como você vai acompanhar? Você acompanha o que mostra certo e o que mostra errado? Chegou agora uma semana e olho para o café errado. Então, uma outra coisa que também eu aprendi muito nesse meio tempo é, cara, simplicidade. O arroz e feijão bem feito é uma coisa muito importante na hora de a gente escolher essas ferramentas. Integração, todos precisam conseguir utilizar essas ferramentas
E, cara, tem que mostrar que ela é efetiva. Não está só ali para servir como perfumaria. E, sempre quando for avaliar essas ferramentas, fazer foco com 3 ferramentas que fazem a mesma coisa. E aí você consegue realmente ver pontos fracos e fortes, fazer um bom comparativo antes de implementar isso nos times. Aqui está um exemplo, é que a figura ficou muito pequena, mas hoje, acho que a gente tem como que dá para falar assim, um punhado de ferramentas. Então é importante a gente saber bem aonde colocar, o que é importante, quais são as oportunidades. Então, tem ferramenta desde montagem de imagem, desde a parte de teste, a parte de deploy, execução das aplicações, parte de monitoramento também, a parte de gerenciamento e a parte de notificação. Então, cara, vira e mexe assim, quando eu estou com uma dificuldade, eu vejo alguma oportunidade na arquitetura nossa lá, eu olho esses landscape de ferramentas para ver o que dá para ser implementado nessa parte de DevOps. E agora a parte boa, né? A experiência do NERSC que a gente teve, né, Godoy? Você lembra desse vídeo? Experiência. Às vezes ela é ruim, mas ainda assim faz alguma coisa. Cara, essa aqui foi uma experiência muito bacana, que eu acho que era o quê? Esse foi o último dia nosso no projeto lá, e a gente estava com uma puta dificuldade que era simplesmente gerar um executável para instalar na máquina do perito lá. Era um sistema desktop. Era um sistema desktop. E era tipo assim, cara, desenvolvia todo dia. A mesma parada, conseguia gerar a aplicação, rodava e tal, só que na hora de gerar a versão final para entregar para o cliente, não deu bom. E nesse dia eu tinha que fazer até 11 horas, né, no deploy. Bom, das experiências, a principal experiência que eu destaco do NERSC para vocês, principalmente para quem vai começar o primeiro projeto, é focar na criação de um baseline forte do projeto. E esse baseline forte é nada mais do que vocês definir a arquitetura de interface que vocês vão usar. Então, definir as tecnologias para o front, definir a tecnologia para o back, para o banco, e garantir que todos esses componentes estejam funcionando perfeitamente, e estejam integrados, antes de começar a ser escrevendo código. Porque uma vez que vocês começam a escrever código e pensam em trocar essa arquitetura, começa a prejudicar um pouco o projeto. Uma outra parte é garantir a containerização de todos esses componentes. Então, garantir que tudo isso está funcionando no Docker Compose. Para que, cara, tanto o time consiga facilmente rodar a aplicação e rodar, quanto as outras pessoas que vão vir a dar manutenção naquele projeto. E agora, acho que o NERSC conta com servidor, né? Bom, então, isso vai facilitar muito também na hora de fazer a publicação disso. A gente vai. Cara, e aí tem um ponto importante também, que é o seguinte: na primeira sprint, o objetivo tem que ser todo mundo tem que conseguir rodar toda a aplicação na máquina. Se vocês conseguirem isso, velho, o projeto já começa a bem encaminhado. Eu não sei, mas eu acredito que na banca de vocês, se tiver uma aplicação com um containerzinho ali, vai ser ser avaliado ali. Agora, quem tem infraestrutura, a gente ainda tinha desculpa que não tinha infraestrutura. Alguém chegou a trabalhar com o Kubernetes aqui? Projetos? É o Pedro, né? Tem mais alguém que era da equipe aqui? Vocês tinham um servidor ainda lá, né? Tinha, só que era lá no INF, né? Lá no INF. A primeira interação foi com o meu time. A gente não tinha nenhuma cultura de DevOps. O código a gente só colocava lá dentro e rodava lá. Então não tinha documentação de como usar o servidor. Aí na segunda semana eu ativei o firewall lá sem querer. Derrubei todas as aplicações do INF, porque as aplicações difíceis que estavam lá. E o OpenMesh também. Ainda bem que na época o Baus estava aqui como técnico, né? E era um stakeholder também, ajudou a gente. Mas foi uma experiência, entre aspas, ruim, mas que, assim, a primeira coisa, nunca mais liguei o firewall. E aí comecei a ter um pouco mais de cautela e buscando algumas ferramentas mais específicas até de monitoramento, para entender como estavam funcionando as coisas lá, por mais que era uma aplicação que não ia ter um uso tão expressivo assim de início, a gente, como ela foi disponibilizada para a comunidade, a gente tinha que ter minimamente ali uma disponibilidade dela para aguentar os acessos, né? Mas foi isso, no início foi uma experiência entre aspas ruim, mas eu consegui pegar bastante coisa com isso. É isso. Cara, acho que principalmente esse ponto do ambiente de divulgação. Então, todas as alterações, a gente tinha um compromisso na outra equipe, né? Que assim, antes da gente entregar, nosso objetivo principal é que todas as funcionalidades que a gente rodou tivessem integradas e funcionando no ambiente de divulgação. Então, se vocês conseguirem isso a cada sprint, vai facilitar muito e vocês vão ter a certeza que estão entregando isso e o cliente vai conseguir ver valor, que é um ponto importante. Mas não necessariamente esse é o objetivo. Eu acho que o NES em si,
a gente consegue levar muito mais o processo, trabalhar bem os processos, do que no final entregar algo em produção, sabe? O objetivo não é claro, seria ótimo, né, entregar um produto funcional já, logo talvez na primeira, segunda interação, mas o que mais é valoroso é, de fato, o processo, o caminho até chegar em uma primeira versão, uma segunda versão, não necessariamente entregar logo o projeto, porque o tempo é curto, a gente sabe que não dá tempo de fazer tudo, de explorar tudo. Então, o máximo que puder curtir ali o tempo de produção é legal. Sobre o crescer, deu ruim, né? É bem isso. Cara, acho que teve uma parada bem interessante do mês passado, que foi quando a gente começou a trabalhar com Brink. A gente estava trabalhando com Gitflow, e aí a gente pegou, cada um vai trabalhar na mesma frente para funcionalidade, né? Deu totalmente errado, sabe? Isso é um aprendizado. E deu. E aí é um aprendizado que você leva para a banca. Cara, acho que defina bem quais ferramentas realmente fazem sentido para o time, não é porque a gente, tem muitas aí no mercado que a gente precisa colocar dentro do nosso projetinho do NES. É realmente pensar, cara, isso vai ajudar, quais vantagens vai trazer e colocar. Focar sempre em eficiência, simplicidade e a parte de integração. O último ponto, lembre-se, o código final ali vai rodar no ambiente real. Então, planeje a aplicação de vocês para o ambiente que o proponente está colocando. Isso é um ponto importante, porque o primeiro projeto, a gente tinha um servidor que tinha o quê para rodar? Era 1 GB de RAM e era low porta, lá na prefeitura. E, tipo assim, foi um detalhe que só falaram no final do projeto pra gente. Aí você imagina, a gente redimensionar tudo que a gente fez e era um chatbot ainda, que rodava um servidor com 4 GB de RAM, assim. Então, cara, se a gente tivesse ciência dessa restrição, talvez a gente teria redimensionado ou falado para os caras, vocês vão precisar de mais recursos, a infra não dá. Então é isso, lembrar sempre que o código vai rodar no ambiente real. E aí tem a parte perspectiva de mercado, tanto com essa parte de DevOps, né, Guilherme? Eu trouxe esses 2 prints aí só para enfatizar o quanto que isso hoje ainda é um diferencial, mas eu acho que muito em breve não vai ser mais. O desenvolvedor que não tiver o mínimo conhecimento de como funciona uma esteira, o que o código dele está fazendo ali para frente, eu acredito fortemente que isso vai deixar de ser um diferencial, vai ser básico mesmo. Então eu peguei aí 2 vagas que inclusive estão abertas lá no LinkedIn, quem quiser se candidatar. A primeira ali no BTG Pactual, então ali, eles já colocaram ali que espera de um engenheiro de software júnior que ele tenha conhecimento do Docker e Kubernetes, que são ferramentas que são muito utilizadas, né, no contexto de DevOps. E também tem ali uma pessoa em engenharia de software pleno ali no caso Bahia. Ali eles já colocaram como diferencial, então tá ali a familiaridade com práticas de CI e CD. Então cada vez mais ainda existem muitas vagas ali. Não sei se maioria, mas uma boa porcentagem ainda, que não exige isso, mas que no decorrer do processo você vai vendo que uma hora ou outra você vai precisar dar uma manutenção numa esteira. Então, desde já que agora a gente tem essa possibilidade aqui na fábrica, isso acaba sendo um privilégio, né? Utilizar essas ferramentas para já ter um conhecimento de como que as coisas funcionam ali e, com certeza, utilizar isso no mercado de trabalho também. Perfeito, Lei. Eu acho que, cara, cada vez mais negócio, cada vez mais difícil. Eu lembro que teve uma fase que estava procurando trampo também. Cara, era difícil, sim, você chegar para fazer entrevista e o cara não perguntar se você sabia o mínimo de Kubernetes, se sabia como funcionava uma containerização, se você já tinha experiência, e até os testes técnicos que a turma manda. Geralmente, quando eles mandam, eles esperam receber um arquivinho, um Docker Compose ali, rodando a aplicação e já conseguindo testar. Não espera muita coisa. Então, importante reforçar essas habilidades técnicas aí. E tem outras perspectivas também, que é o seguinte, essa parte de DevOps, a gente, quando falava de DevOps, a gente olhava só para o cara da infra. Aquele cara cavernoso, que gostava de Linux, etc e tal. Só que isso está quebrando um pouco, eu vejo, o mercado de os caras cabeludos e tal. Eu vejo que isso está quebrando. Hoje, por exemplo, nas 2 empresas que eu atuei recentemente, a gente tem 2 cadeiras. Uma cadeira que é do engenheiro de plataforma, e é a pessoa que está focada em criar uma plataforma para acelerar o desenvolvimento. É o cara que já tem o cara que vai ficar criando componentes, templates ali, tanto para provisionar a parte de arquitetura, quanto para lidar com front-end. Então, o cara vai montar a gente chama de boilerplate, que é uma aplicaçãozinha básica, rodando tudo ali no front ou no back, e vai disponibilizar para a turma fazer reuso daquilo. E isso é uma das cadeiras que mais está aumentando. Eu vejo que o iFood está contratando muito a parte de plataforma, junto com o DevEx, né? Junto com o DevEx, tanto a parte da raiz, e a gente tinha também. E assim, é uma cadeira que ajuda muito, cara, porque
Porque só de você chegar numa empresa nova, sem ter o contexto daquilo, mas você ter, por exemplo, um templatezinho de back, um templatezinho de front para você seguir, tudo documentado, com as decisões já tomadas, cara, acelera. Você só se preocupa em resolver o problema realmente que te contratou. E uma outra cadeira também que está cada vez mais crescendo, ela já é mais estável no mercado, é a parte de SRE, que é o time que é responsável por garantir a sustentação dessas aplicações, a estabilidade e performance das aplicações em produção e, além disso, cuidar tanto da parte de automação das tarefas repetitivas e monitoramento dessa aplicação que está rolando lá em produção. Também é um time que está ganhando muita visibilidade e cada vez mais aparece oportunidade para essas áreas. Termo relativamente novo, surgiu com o Google, né? Surgiu com o Google, começou a difundir. Às vezes é até meio difícil de entender qual é a diferença do DevOps com o SRE, mas assim, bem por cima mesmo. O SRE geralmente ele está muito mais contextualizado dentro dos projetos, né? No contexto que ele está trabalhando. E é um desenvolvedor também, não deixa de ser um desenvolvedor. Deixa de ser um desenvolvedor. Perfeito. Bom, é isso.